Oi gente, eu sou o Rojo Soares e vocês estão assistindo ao meu canal Na Raiz. O vídeo de hoje ele vai ter um tom um pouquinho diferente, mas antes de qualquer coisa eu quero falar algumas coisas para vocês, até para serem levadas em consideração para esse vídeo que eu tô fazendo. Esse trabalho que eu faço aqui no canal, aqui no Na Raiz, ele é um trabalho de comunicação política, é um trabalho de comunicação marxista, que tem uma abordagem militante e tudo mais. E eu tenho total consciência do que vem a ser as disputas que ocorrem dentro da esquerda, disputas que estão presentes inclusive dentro do marxismo. Eu inclusive abordo algumas dessas questões a partir dos debates que eu faço com o trabalho que eu traço, né, com o Na Raiz, mas uma coisa que eu sempre coloco também é o quanto que é importante, e isso é uma questão que ela é muito preciosa, muito valorosa para mim, que é da gente fazer os debates e as disputas com ética, com honestidade e também com respeito. E uma coisa que tem me chamado a atenção é como que fazer comunicação política através das redes sociais, através do ambiente virtual, acaba criando também um muito propício, onde as pessoas, onde certos grupos, né, acabam ficando mais à vontade para poder agir de forma às vezes mais ofensiva, de forma mais agressiva, violenta, de poder ofender e agir de maneira mais hostil com aquelas pessoas com as quais esses grupos não concordam. E eu trago isso porque eu mesmo já fui alvo de alguns comentários, ataques mesmo, seja de cunhos racistas, homofóbicos, a comentários que vão fazendo insinuações de morte de pessoas no meu perfil, justamente por conta de eu estar alinhado com uma tradição política, uma linha política que ela não é tão hegemônica a partir do que vem sendo mais comum, pelo menos na internet, dentro do marxismo. E isso é uma coisa que me preocupa, é uma coisa que eu acho que a gente precisa estar dialogando sobre isso. Obviamente, eu não sou a única pessoa que já sofreu com esse tipo de ataque e de comentários também. Eu vou citar aqui outros camaradas como o Iago Gomes, que possui algumas afinidades políticas comigo e que já sofreu algumas críticas, alguns ataques semelhantes. Acho que nem dá para chamar de crítica, né? Isso é mais para ofensa, mais para ataque, porque muitas vezes vai direcionado ao sujeito, vai direcionado à pessoa e não apenas à sua posição política, à sua leitura sobre um determinado processo, um elemento e tudo mais. E aí a gente vê ataques diversos, inclusive a gente já foi taxado a partir dos nossos comentários e perfis enquanto anticomunistas, enquanto liberais, coisas desse tipo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou fazendo essa introdução nesse vídeo? É porque eu resolvi responder a esses comentários. Mas, diferente dessas pessoas, eu quero fazer uma resposta que não se rebaixa ao nível de comentários que destilem ódio gratuito, que ataquem as pessoas, que façam insinuações de assassinato e coisas desse gênero. Eu quero fazer uma coisa pela construtiva. Então eu resolvi fazer um vídeo onde eu quero falar um pouco sobre a pluralidade do marxismo. E que marxismo é esse que eu defendo, que marxismo é esse que eu acredito. E a partir disso eu quero trazer aqui 5 elementos que caracterizam mesmo essa minha relação com o marxismo, tá bom? Bora lá? Alguns recadinhos importantes. O canal Na Raiz é um trabalho e um canal que está sendo desenvolvido em várias plataformas digitais. Então esse conteúdo que você está acompanhando, você pode acompanhar seja pelo YouTube, ou então pelo IGTV, ou então pelo Facebook. E você também pode acompanhar as novidades do canal através de plataformas como o Telegram, como também o Twitter. E caso você queira contribuir com a manutenção e a continuidade desse projeto, considere aí conhecer a nossa plataforma de financiamento coletivo através do Apoia-se, e é só acessar o link apoia.se/narraiz. Bom, para início de conversa, é importante a gente trazer uma questão que é a de que não existe esse negócio, gente, de haver apenas uma única visão possível e inclusive correta dentro do marxismo. O marxismo é um campo de pensamento e ação com várias vertentes. Por isso, se você se deparar por aí com alguma figura que defenda um discurso do tipo porque tradição X é a verdadeira ciência do povo trabalhador, é a única que pode levar o povo para a revolução, é o único e verdadeiro marxismo, esse é o marxismo de verdade, desconfie. O nosso campo marxista, ele
é composto por uma série de tradições, possui várias vertentes, todas com seus acúmulos, todas com as suas trajetórias, todas com as suas próprias experiências também. E é importante a gente trazer isso aqui porque a gente precisa tomar cuidado, a gente não pode tomar como pressuposto de que toda vez que a gente ouvir de uma figura ou de uma pessoa que a gente tem como referência dentro do marxismo, quando essa pessoa trazer uma visão, trazer uma leitura, uma análise, de que essa leitura de maneira absoluta, de maneira unilateral, é a visão do marxismo. Porque muito provavelmente a leitura que essa pessoa vai estar trazendo é a leitura que faz referência a tradição política que essa pessoa faz parte. E se por um acaso essa pessoa não fizer parte oficial, oficialmente de nenhuma tradição política, pode estar sim fazendo menção à referência que ela mais possui proximidade e afinidade. E eu não trago esse elemento aqui como um ponto pejorativo, gente. Eu só estou tentando trazer as coisas como elas acontecem mesmo. Isso vale inclusive para qualquer marxista que a gente acompanhe. Inclusive no meu caso, Quando eu trago visões aqui dentro do marxismo, através do meu canal, eu busco me amparar a partir das leituras, das referências, das tradições políticas que eu me vinculo, que eu acredito que possuam aí o mínimo de crítica que eu considero mais acertado com relação aos processos que nós vivemos em sociedade. E se por um acaso você estiver curioso ou curiosa em saber que tradições são essas que eu me vinculo, assiste esse vídeo até o final, que aí você vai descobrir, tá bom? Isso quer dizer que eu não vou me pautar, por exemplo, em leituras de outras tradições do marxismo quando eu trazer alguns debates no meu canal, quando eu fizer alguns debates em outras redes sociais. Eu vou buscar me pautar principalmente nas tradições, nas referências dessas vertentes, desses campos políticos que eu possuo o mínimo de proximidade teórica. Isso não quer dizer também que outras tradições do marxismo, que não as que eu possuo vínculo, elas não possuam suas contribuições legítimas, elas não possuam acúmulos que sejam importantes e que inclusive eu devo levar em consideração, inclusive eu levo. O que eu estou trazendo aqui é que elas não são as minhas principais fontes de referência, de parâmetro para poder pautar alguns debates e algumas discussões. Um segundo ponto importante para a gente poder falar é porque o marxismo ele possui conceitos e abordagens próprias para poder tratar de processos históricos e sociais. E esse é um ponto importante para a gente poder tratar porque tem muito marxista de internet por aí que só de ver uma categoria de análise que vai sendo utilizada ou até mesmo apropriada pelo campo liberal, pelo campo da direita, que vão necessariamente atribuir qualquer tipo de utilização ou referência dessa categoria como tendo uma conotação liberal, como tendo uma conotação de significado que esse campo atribuiu a ela. E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque não existe uma abordagem unívoca de todos os conceitos, de todas as categorias, principalmente quando a gente vai buscar fazer um enquadramento que ele seja mais no campo historiográfico ou no campo sociológico, As categorias, elas vão mudar de sentido e de significado a depender do campo de análise em que elas vão estar sendo empregadas. Isso significa que as categorias de análise elas estão em disputa, elas sempre estão em aberto, a gente sempre precisa olhar para elas a partir de referenciais mais amplos. Alguns conceitos, inclusive, eles são polissêmicos também. Por isso, uma coisa que é interessante da gente poder pensar é de que no campo marxista, por exemplo, a gente vai sempre ter referenciais diferentes para poder fazer uma discussão acerca de categorias de análise como democracia, como liberdade, como burocracia, como autoritarismo, como stalinismo, E aí, diferente do que algumas pessoas costumam fazer para poder despolitizar ou até mesmo esvaziar o debate, reduzindo aí a uma treta entre Trotsky e Stalin, o debate ele não se resume a isso. E reduzir o debate a isso, gente, sendo bem honesto, é um desserviço. É uma descaracterização do que vem a ser todas as contribuições, todo o acúmulo do que é a crítica marxista e revolucionária a essa categoria do stalinismo, que não se resume só a uma questão moral ou inclusive de tratar pessoas como heróis ou demônios a partir da história, mas fala sobre processos, fala sobre modelos de gestão. E é muito importante a gente tratar esse debate com a seriedade com que ele é tratado dentro da nossa crítica revolucionária. E para isso eu quero inclusive deixar para vocês de indicação
um vídeo que eu gravei com o professor Gustavo Seferian para o meu canal, onde a gente debate um pouco sobre a crítica da teoria da revolução permanente no Trotsky, mas que, embora não seja o foco de análise do vídeo, a gente vai abordar um pouco sobre a caracterização do stalinismo durante o vídeo também. Então eu vou deixar aqui uma referência bem bacana para vocês poderem conferir esse debate sem despolitização e sem reducionismo também. Enfim, essas categorias, como exemplo, e muitas outras que a gente aborda dentro do campo marxista, elas possuem enquadramentos que vão ser enquadramentos históricos, enquadramentos sociológicos e que vão sofrer de uma influência bastante profunda mesmo do que vem a ser as contribuições de intelectuais e militantes marxistas, com uma crítica marxista e revolucionária. Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo quando a gente vai taxar algum marxista como anticomunista ou liberal por simplesmente estar se utilizando de uma referência do nosso campo que também está sendo disputada pelo setor liberal, pelo setor da direita. Enfim, né, gente, uma coisa que é sempre importante da gente enfatizar, porque eu sempre afirmo isso, obviedades estão aí para serem ditas. Nós estamos aqui para disputar o significado das coisas e os rumos dos processos também. Então a gente não vai largar de utilizar de uma categoria que é referência na nossa crítica, no nosso campo, porque tem gente do campo liberal que está fazendo uma utilização, uma apropriação de modo a despolitizar e a esvaziar mesmo o que vem a ser o sentido dessas categorias, o que vem a ser realmente o conteúdo dessas categorias, né? A gente está aí para poder politizar e para poder disputar essas categorias e esses debates. A gente não pode se acovardar diante deles. Bom, e aí a gente vai para um terceiro ponto, que para mim é muito importante, porque o marxismo, para mim, ele é e deve ser iconoclasta. E por que eu digo isso, né? Pode ser que você que está acompanhando o canal aqui não conheça mesmo o que é essa palavra iconoclasta. Mas eu falo iconoclasta aqui porque o marxismo que eu defendo, o marxismo que eu acredito, o marxismo que eu reivindico, ele não se baseia através do culto, através da idolatria e venerando aí líderes políticos, figuras específicas que inclusive cumpriram papéis importantes de dirigência mesmo dentro de processos históricos a partir de lutas anticapitalistas. Eu não estou aqui para poder levar o marxismo enquanto uma religião, muito menos como um dogma. Então, vocês não vão me ver por aqui defendendo nenhum tipo de figura histórica, e aqui eu digo nenhuma mesmo, tá? Dentro do marxismo, porque a gente precisa tomar essas figuras não de modo a santificá-las, não de modo a tratá-las como figuras que estão imunes aí a qualquer tipo de crítica. Porque foram seres humanos, em primeiro lugar, não eram deuses. E por ser seres humanos, eram pessoas que possuíam as suas próprias contradições. Eram figuras que, mesmo sendo aí históricas, figuras muitas vezes revolucionárias, que cumpriram papéis decisivos em processos muito importantes, cometeram erros, cometeram equívocos. Alguns desses erros, inclusive, a gente não pode justificar em hipótese alguma, né? E no meu entendimento, o marxismo ele não está aqui para conferir protagonismo a lideranças específicas. Não está aqui para conferir protagonismo a um pai dos povos, ou a um salvador da pátria, ou a um messias. O marxismo ele é sobre agência coletiva, ele é sobre tomada das forças sociais a partir de sujeitos revolucionários que não se resumem a uma única figura específica, que não se resumem à responsabilização para um único indivíduo, que seria o mais importante, o protagonista de todos os processos, que vai ser o indivíduo que vai ser lembrado e que vai ser atribuído a ele a responsabilidade por processos históricos que só conseguiram tomar fôlego devido a lutas de classes, devido à autonomia das pessoas que se auto-organizaram, que tomaram a frente dos processos e que necessariamente precisaram participar diretamente dos processos que envolviam a realidade concreta dessas pessoas. Inclusive eu quero deixar aqui de indicação um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre emancipação, onde eu falo sobre emancipação política, falo sobre emancipação humana em Marx e que também eu acho que faz um diálogo muito interessante sobre essa questão de agência coletiva, sobre essa questão de tomada das forças sociais e de como que o protagonismo precisa ser popular, precisa ser sobre soberania popular e auto-organização e autodeterminação dos povos oprimidos e explorados. É um vídeo muito interessante, vou deixar o link aqui nas referências para vocês poderem acompanhar esse debate, tá bom? Tanto é, gente, que eu tenho uma moldura aqui no meu
no meu cenário, que é uma moldura inclusive oficial do meu canal, não sei se vai dar para ver daqui, que foi feita pelo querido Akrata Artes. Ele fez aqui pro Na Raiz essa arte personalizada, e que a mensagem dessa arte ela é justamente para poder evidenciar esse elemento que eu considero crucial, porque não se trata de um sujeito, se trata de sujeitos revolucionários, se tratam de sujeitos que vão protagonizar as lutas e transformações do nosso tempo. Porque uma coisa que ela é importante da gente estar salientando num espaço como esse é de que não adianta você fazer autoproclamação. Autoproclamação não vai te levar a revolução nenhuma. Tá? Para poder fazer revolução é preciso de enraizamento social, é preciso de estar presente e fazer trabalho de verdade, concreto na vida das pessoas. Ideologia por si só não leva à revolução. Então não adianta você ficar reivindicando uma corrente política específica para poder falar que é a única capaz, com capacidade e com experiência para fazer revolução. Porque não se faz revolução isoladamente, não se faz sozinho. Em vários processos históricos necessitou de unidade com amplos setores organizados e que possuíam diferenças entre si, apesar de ter um ideal em comum a respeito de uma sociedade e outra que não fosse essa propriamente capitalista. Então a gente precisa também ter um certo desapego com essa questão de corrente, tradição, nesse sentido, para a gente não cair mesmo em uma identidade que se sobrepõe ao que é a construção da materialidade concreta e que consiga dar sentido mesmo para o que são as lutas e as demandas emergenciais da nossa geração. E tudo isso está muito conectado com o quarto elemento que eu quero trazer aqui para esse vídeo, que é justamente porque no marxismo eu reivindico o trotskismo enquanto tradição e o ecossocialismo enquanto um horizonte político e estratégico. Mas, Roju, calma aí. Você acabou de falar que reivindica o marxismo iconoclasta e logo em seguida você vem dizer que reivindica o trotskismo? Isso não seria meio contraditório? Então, para ser bem honesto com vocês, eu não acho que falte compatibilidade nisso aí não. E eu vou explicar o motivo. É porque eu, enquanto marxista, só reivindico o trotskismo hoje porque foi no trotskismo onde eu encontrei abertura. Abertura para sínteses a partir de debates, acúmulos e críticas que conseguem, inclusive, trazer complementos para o trotskismo de contribuições que estão para além do próprio trotskismo, que não são necessariamente trotskistas. Existe muita abertura para afinidades e convergências dentro do trotskismo. Isso significa que a gente consegue fazer uma ponte a partir do trotskismo com leituras diversas dentro do marxismo e leituras que conseguem também trazer oxigenação para os nossos debates. Então a gente vai conseguir, por exemplo, se referenciar em teorias como a teoria marxista da dependência. A gente vai poder fazer articulações com que são autores diversos, autores como Frantz Fanon, autoras como a Angela Davis, Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, autores como o Lenin, autores como Gramsci, como Marcuse, de tradições dentro do marxismo, como o marxismo humanista, enfim, tem espaço para muita coisa. E enquanto uma tradição, o trotskismo ele possui um acúmulo de debates e críticas, tanto acerca do que vem a ser o modo de produção capitalista e as suas limitações, as suas contradições, os seus problemas, suas insuficiências, assim como também das contradições do que vieram a ser as experiências reais de processos que vieram a se antepor ao que veio a ser também o capitalismo, né? E que são críticas, acúmulos que eu acredito que agregam muito para uma perspectiva de um socialismo a ser construído para o século XXI. Nesse sentido, eu reivindico muito mais o trotskismo enquanto um histórico, enquanto uma trajetória, com um campo plural de pensamento, de possibilidades, né, de crítica e com debates riquíssimos para a gente poder ainda se debruçar sobre eles, para a gente tratar eles na devida complexidade que eles também foram colocados em seus contextos, em suas conjunturas, a partir dos seus elementos também que estavam sendo colocados ali, e menos do que simplesmente por defender o Trotsky de forma rigorosa, fervorosa, de cabo a rabo, porque eu não sou esse tipo de pessoa, nunca fui e não é agora que eu vou ser, né? Mas
é importante a gente também trazer que dentro do trotskismo também há correntes que possuem uma visão mais ortodoxa, que vão ter uma postura mesmo, né, de buscar até mesmo santificar, de buscar não criticar de forma alguma, de buscar justificar mesmo todas as posturas do Trotsky, inclusive passar pano para algumas das suas contradições, e esse não é o tipo de abordagem que eu gosto de desenvolver, amadurecer dentro do trotskismo. Eu gosto de fazer sínteses, formular sínteses com linhas, contradições que não tratem o Trotsky de maneira a santificá-lo, de maneira a colocá-lo num púlpito ali, quase que fazer uma adoração ao Trotsky. Eu não acho que esse é o caminho. Até porque o Trotsky possuiu suas contradições, principalmente com relação a um autoritarismo que se deu com relação ao Trotsky, ainda mais envolvendo algumas questões militares que estiveram presentes ali, que o Trotsky abordou. Essa é uma crítica bastante complexa para ser elaborada e que demanda mais preparo, não é o objeto de foco aqui, né, desse vídeo, mas que eu pretendo fazer talvez algo nesse sentido mais para frente. Mas de todo modo vou reforçar a indicação que eu já fiz um pouco anteriormente nesse vídeo, que é a indicação do vídeo que eu fiz com o Gustavo Seferian sobre o Trotsky e a teoria da revolução permanente, porque eu acho que ajuda já a ambientalizar um pouco quem quiser começar a acompanhar essas discussões, tá bom? E tem uma tradição dentro do trotskismo que é o mandelismo. E o mandelismo é uma tradição que justamente possibilitou aí uma abertura ampla para a gente poder tratar e amadurecer e desenvolver o ecossocialismo dentro do marxismo e dentro do trotskismo também. Então, através do trotskismo eu tive o meu primeiro contato com o ecossocialismo, então isso também é um motivo muito importante para eu reivindicar o trotskismo enquanto tradição, e é o que dá essa oxigenação também para debates importantes dentro do ecossocialismo também, que não tem como a gente negar. E isso é uma coisa muito interessante, muito relevante aí para as contribuições do trotskismo dentro do marxismo. E o ecossocialismo é o meu horizonte político e estratégico, ou seja, é o tipo de socialismo possível e necessário que nós precisamos construir para o século XXI, que é um socialismo aí que busca romper com todas as contradições, com a exploração de classes, com todas as formas de reprodução de opressões que estão presentes aí dentro dessa formatação de sociedade, e também que busca romper com essa dissociação entre ser humano e natureza, com essa lógica, com essa forma de relação dentro da sociedade que acaba desintegrando essa forma de reconhecimento. E a partir disso criar uma forma de relação que seja de regulação do nosso metabolismo para com a natureza de maneira racional e de maneira harmônica também. Bom, e para poder finalizar, eu venho trazer aqui o quinto e último ponto que caracteriza essa minha relação com o marxismo, porque o marxismo, para mim, ele precisa ser crítico e ele também precisa ser herege. Então, vocês não precisam esperar daqui uma visão e uma postura engessada acerca das leituras que a gente pode fazer dentro do marxismo através dos debates do meu canal, através das leituras que eu faço. A crítica do marxismo, ela é viva, o marxismo ele é vivo, ele é incessante. Então as críticas, elas estão sempre se renovando, o marxismo ele está sempre se inovando e as contribuições do marxismo, elas não param. E a gente não pode parar com elas. Então, as contribuições que a gente tem acerca dessa teoria, desse campo de análise, desse campo de ação sobre a realidade, elas não cessaram. Depois a crítica do Marx, depois as contribuições do Engels, depois as contribuições do Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, de Gramsci. A gente possui contribuições diversas e contribuições que elas são de esfera global mesmo. Então a gente vai ter, desde esses autores, muitas contribuições e muitos avanços, muitos elementos que foram trazidos a partir das questões que foram sendo colocadas no nosso tempo presente. Então a gente vai ter contribuições latino-americanas dentro do marxismo, a gente vai ter contribuições vindas da África, contribuições que vêm da Ásia, contribuições que vêm, enfim, de diversos lugares, que vêm da Índia. A gente tem muita contribuição, a gente tem muito acúmulo importante dentro do marxismo. E é por essa razão que a gente não pode tratar o marxismo como um fim em si mesmo, como um objetivo final para as coisas. A gente precisa tratar o marxismo enquanto um instrumento para a libertação e para a emancipação dos povos oprimidos e explorados. E é interessante a gente
pegar um pouco essa lógica, essa perspectiva de tratar o marxismo enquanto ferramenta, enquanto um instrumento, porque através disso a gente começa a perceber que aquilo de mais importante que talvez o marxismo deixou pra gente, que ele tem legado pra gente, de todas as gerações que se passaram, que é o materialismo histórico e dialético, que é justamente essa forma de buscar entender a realidade de forma crítica, buscando chegar o mais próximo possível da totalidade, para que a gente possa então também transformar essa realidade, de que essa forma de leitura, essa forma de entender o modo de organização social, o modo como a sociedade se conforma, ele precisa se adaptar à realidade concreta das pessoas. Ele não pode vir de maneira unilateral, de cima para baixo, buscando aplicar uma fórmula pronta sobre essas realidades. A gente precisa entender o que são todos os elementos em complexidade que se conformam ali nas trajetórias de vida, no que vem a ser as experiências concretas, no que vem a ser os saberes mesmo, tradicionais, os saberes específicos, territoriais desses povos, dessas comunidades que vivem essas realidades, que vivem todas essas contradições. Isso não pode ser negado, isso não pode ser deixado de ser levado em consideração. E isso é uma coisa que o José Carlos Mariátegui, ele deixa muito também de contribuição acerca do seu trabalho. Quando ele vai falar de um socialismo indo-americano, que ele justamente vai dizer, a gente não tem que vir com uma receita pronta para poder aplicar o marxismo, para aplicar o socialismo. O socialismo ele precisa entender que realidade é essa que ele está se inserindo, quais são os elementos que ele consegue dialogar, que contribuições esse povo tem a trazer para poder fazer de um socialismo que seja um socialismo que consiga realmente compreender todas essas engenharias em que essa sociedade ela se formatou. Então é muito interessante a gente entender que esses acúmulos, essas contribuições, elas não podem ser deixadas de lado. Elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser colocadas como questões que precisam estar em pé de igualdade com relação às leituras que a gente traça. O que a gente não pode deixar passar batida é justamente a exploração de classe, é justamente a opressão que subjuga o outro, que busca dominar o outro, que busca expropriar o direito de existir, o direito de viver e o direito de viver bem, o direito de viver com dignidade, né? O direito de se ver enquanto humano. Então, mantenhamos a nossa mente aberta, né? O marxismo ele vai seguir renovando a sua crítica e, para poder finalizar, eu quero ler uma passagem que está no Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que é uma passagem que eu acho que ilustra muito bem o que é esse marxismo crítico, esse marxismo profano, esse marxismo herege que é tão importante da gente poder reivindicar, que não se fecha para leituras novas, que não se fecha para contribuições acerca dos tempos históricos, dos tempos novos e de outras demandas, novas reivindicações que precisam ser incorporadas para essas lutas do presente. Esse trecho ele é retirado de um textinho que serviu de introdução para o livro Pedagogia do Oprimido, e nesse trecho Paulo Freire fala o seguinte: o radical, comprometido com a libertação dos homens, não se deixa prender em círculos de segurança, nos quais aprisione também a realidade. Tão mais radical quanto mais se inscreve nessa realidade para, conhecendo-a melhor, poder transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo, não teme o encontro com o povo, não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com eles se compromete, dentro do tempo, para com eles lutar. E com essa passagem eu encerro esse vídeo de hoje, com essas caracterizações, com esses elementos que realmente falam um pouco mais sobre esse marxismo que eu defendo, que eu acredito, que é um marxismo plural, que é um marxismo crítico, que é um marxismo iconoclasta, um marxismo que reivindique uma tradição que seja aberta, que seja democrática, que seja um marxismo libertário, que seja um marxismo herege, um marxismo crítico, um marxismo profano. É isso, valeu por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, dar uma força lá no Apoia-se também. E logo mais a gente se encontra.